Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 10. Consideramos os títulos do anticristo, sua natureza e propriedade, o tempo de sua ascensão e com isso sua ruína. Agora devemos considerar o caminho os meios, como ele adquire e mantém esse poder no mundo. Os meios são, primeiro, principal, segundo, instrumental. Principal, segundo, eficácia de Satanás. Segundo, instrumental, que também são dois. Primeiro, pretensão de milagres com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos. Outras fraudes e imposturas com todo engano da injustiça, sua maneira geral de lidar sendo sofisticada e falaciosa. Vamos explicar um pouco essas coisas. Primeiro, o grande agente na criação deste reino, segundo a obra de Satanás. Pode-se notar a maneira como traduzimos depois, isto é, de tal maneira como Satanás enganou nossos primeiros pais, pois ele era um assassino e um mentiroso desde o princípio. João 8,44. Temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos, se apartem da simplicidade que é em Cristo. 2 Coríntios 11,3. Então, todo esse mistério da iniquidade será levado diante desta maneira, pelo engano, pelos truques de homens mentirosos e pelas obras de espíritos enganadores. Em vez disso, observa a agência e influência de Satanás, e depois, ou de acordo com a obra de Satanás, é tanto quanto pela obra de Satanás, observando não apenas seu padrão, mas sua influência. Assim é frequentemente traduzido. E a energia do diabo, influência sobre toda maldade, é mencionada em outro lugar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. O diabo tem uma grande mão sobre os homens maus no mundo. Sua maneira de lidar com eles é mais eficaz e poderosa, e certamente ele é o primeiro fundador e principal apoiador do Estado anticristão. Segundo, os meios instrumentais. Primeiro, por pretensão de milagres, com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos. Essas três palavras significam a mesma coisa, são frequentemente unidas quando verdadeiros milagres são mencionados, como em 2 Coríntios 12:12. Verdadeiramente os sinais de um apóstolo foram operados entre vocês em todos os lugares, em sinais, maravilhas e feitos poderosos. Assim como Atos 2:22, Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus entre vocês, com milagres, maravilhas e sinais. Assim como Hebreus 2:4, Deus também testificando com eles, tanto com sinais e maravilhas, como com vários milagres. Romanos 15:19. Por meio de grandes sinais e maravilhas através do poder do Espírito de Deus. Eles são chamados de poderes porque eles emanam do poder divino e extraordinário. Sinais de uso, porque eles servem para selar e significar a doutrina a qual são aplicados. Maravilhas por seu efeito, porque elas geram espanto nas mentes dos observadores. Esses eram os verdadeiros milagres. Agora, o anticristo, para apoiar sua falsa doutrina e superstição, imitaria a Cristo e pretende ter poder, sinal e maravilha, como Janes e Jambres procuraram imitar Moisés, Deus permitindo isso em algum grau assim. O anticristo busca promover seu reino da mesma forma que Cristo adotou para promover a verdade evangélica. Mas eles são chamados de poderes, sinais e maravilhas mentirosas, ou seja, poderes mentirosos, sinais mentirosos, pois concordam com todas as palavras, embora fixadas apenas a uma delas. Mas por que maravilhas mentirosas? Em parte porque a maior parte delas são meras fábulas, imposturas notórias e falsificações. Em parte porque outras são ilusões diabólicas, coisas além do poder humano, mas não angelical. Se eles são maravilhas, eles não são como Cristo, a distinção, sinais adequados para significar a verdade das doutrinas, em parte do fim do escopo, pois isso também deve ser considerado. Deus adverte seu povo que se ele lhe desse um sinal e maravilha, embora acontecesse se fosse para atraí-los para outros deuses, deveria ser rejeitado. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 3. Os espíritos devem ser testados se são de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de anatema. 1 Coríntios 12, 3. Se uma maravilha for operada, ou fingida ser operada para nos afastar de Cristo, ou para promover coisas claramente proibidas pela palavra de Deus, é uma maravilha mentirosa, como todas as do anticristo, pois seu fim é confirmar o domínio e a falsa doutrina do Papa. A soma é esta, então.
que muitas coisas são fingidas, não realmente feitas, imposturas e falsificações, não milagres, outras coisas feitas por ilusões diabólicas, como pode haver aparições, visões, pois Satanás se agitará para manter o crédito de seus ministros. Por fim, se não pudermos de outra forma refutá-los, se eles tendem à falsa doutrina e adoração, eles devem ser rejeitados, qualquer que seja a aparência extraordinária que haja neles. Segundo, a outra expressão referente aos meios é geral, com todo engano da injustiça que compreende, primeiro, seu raciocínio sofístico da antiguidade, unidade e infabilidade, sem chegar aos méritos intrínsecos da causa, mas condenando a verdade pelo preconceito. Segundo, seus atos e feitos práticos para enganar as almas por bajulação ou ameaça, ou promoção e perseguição. Essas são as artes pelas quais o anticristo enganará os homens para a injustiça, isto é, para trazer essa corrupção para a igreja e adquirir esse poder para si mesmo. Agora observarei alguns pontos. Doutrina 1. O diabo tem grande participação na criação do reino do anticristo, pois tem grande interesse nele, sua vinda será por e após a obra de Satanás. Ele é o criador e apoiador desse estado, e ele é o grande sedutor, opositor e adversário do evangelho. Isto aparecerá se você considerar primeiro as propriedades do diabo, como o diabo é apresentado na Escritura, e segundo, por quais maneiras ele promove seu próprio reino. Primeiro, por ignorância, pois os demônios são chamados os governantes das trevas deste mundo, Efésios 6 e 12, e seu reino é chamado de o reino das trevas, Colossenses 1,13. A autoridade e o governo semelhantes são as de um príncipe que, pela permissão de Deus, ele exerce no mundo. São sobre aqueles que permanecem em um estado de escuridão e ignorância. Bem, então necessariamente o diabo deve ser um grande amigo do papado, onde a ignorância não apenas reina, mas é elogiada como a mãe da devoção. É na parte ignorante do mundo e da igreja que o diabo trouxe erros na doutrina, formalidade e superstição na adoração, e tirania e usurpação no governo. Segundo, a próxima coisa atribuída a ele é o erro. Assim é dito em João 8,44, ele não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele logo apostatou de Deus e de seu caminho, e desde então é o inimigo de toda verdade e bondade. Ele se afastou de Deus e é um enganador de outros. Para nossos primeiros pais, ele questionou a verdade de Deus, foi o inventor e iniciador de todos os erros que desde então caíram no mundo. Bem, então onde deveria estar seu poder eminente e residência, senão naquela sociedade de cristãos professos, onde a maioria dos erros e corrupções na doutrina e adoração foram introduzidos, onde eles ensinam os homens a orar para ir pelos mortos, a adorar o pão e adorá-lo com adoração divina, e a adorar imagens e a orar a Deus em uma língua que eles não entendem, e mutilam a ceia do Senhor, e professam que podem viver perfeitamente sem pecado e meritoriamente. Além disso, acumulam um tesouro de méritos para redimir almas do purgatório. Haverá erros e enganos na religião, enquanto os homens forem homens, mas onde há uma oposição deliberada de verdades evidentes e uma recusa obstinada de todos os meios de cura, e os homens permanecerão em seus erros em vez de reconhecer que erraram, certamente eles são governados pela influência de seus conselhos, que não permaneceram na verdade, e buscam o que podem para impedir a prevalência dela no mundo. Terceiro, o que é atribuído a Satanás é a idolatria. Este foi seu primeiro e grande esforço no mundo para levar o homem a adorar outros deuses em vez do verdadeiro, ou Deus verdadeiro por um ídolo. Então ele prevaleceu dentre os pagãos. Eles pensavam que suas imagens representavam seus deuses, e que seus deuses habitavam nele, como nossas almas habitam em nosso corpo. Portanto, o salmista diz: todos os seus deuses das nações são ídolos, ou demônio. Salmo 96,5. E o diabo foi o grande mestre e inventor desta idolatria. Portanto, é dito no Salmo 106, verso 37. Eles sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. O serviço prestado a ídolos ou imagens criadas pelo homem não é feito a Deus, como os homens que o adoram pretendem, mas aos demônios, que são os planejadores, os sugestivos e os sedutores dos homens para todo tipo de adoração ilícita, e são na verdade servidos e obedecidos por uma religião falsa. Eles sacrificaram os demônios e não a Deus.
Deuteronômio capítulo 32, verso 17. As coisas que os gentios sacrificaram, sacrificaram aos demônios. E ele constituiu para si sacerdote para os altos, para os demônios, para os bezerros que tinha feito. 2 Crônicas 11:15. Eles queriam dizer o contrário. Jeroboão pretendia que fosse ao verdadeiro Deus Jeová, mas era invenção do diabo. Agora, se o diabo pode obter tal partido na igreja que não somente se estabelecerá, mas ficará louco com a adoração de imagens, quem pode servir melhor a sua vez entre os cristãos professos do que aqueles que consentiram e continuaram na adoração idólatra? Certamente, então, Satanás está preocupado em ser amigo de suas usurpações e defender seus interesses, pois o que mais conduzirá à ruína do cristianismo, ou pelo menos à decadência de seu poder? Quarto ponto. O que atribui a Satanás é a crueldade sangrenta ou buscar a destruição dos servos mais fiéis de Cristo, pois ele é chamado de assassino desde o princípio. João 8,44. E Caim é dito ser aquele maligno porque matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas próprias obras eram más e as de seus irmãos justas. 1 João 3,12. A inimizade e ao poder da piedade veio de Satanás, e onde quer que seja encorajada e notoriamente praticada, eles são um grupo de homens governados e influenciados por Satanás. Agora, onde encontraremos esse caráter senão na confederação do anticristo? Na profecia sobre ele, em Apocalipse 13:15, ele fez com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E, novamente, a mulher, cujo nome era mistério, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Apocalipse 17, verso 5. E foi eminentemente cumprido no sangue derramado na Alemanha, França, Inglaterra. E tudo isso para extinguir a luz e suprimir a reforma. O mundo não é estranho às suas perseguições sangrentas. Quantos santos cristãos aparentes Satanás empregou nessa obra de crueldade, quando uma vez ele seduziu a igreja a tantos erros e corrompeu a doutrina e a adoração de Cristo. Eles atualmente faz do partido errôneo seus instrumentos de perseguições tão cruéis e sangrentas quanto as que já foram iniciadas por infiéis. Testemunhe seus assassinatos sobre tantos milagres de valdenses e albigenes, a quem eles não apenas estragaram, mas massacraram com todo tipo de crueldade infernal. Alguns de seus próprios bispos reclamaram que não conseguiam encontrar cal e pedra para construir prisões para eles, nem pagar as despesas de sua comida. O mundo ficou até surpreso com sua crueldade, fumando e queimando milhares de homens, mulheres e crianças em cavernas, outros em estacas e de muitas maneiras massacrando, proclamando cruciado e pregando o mérito do paraíso para tais assassinos sangrentos que têm a mente de extirpá-los, levando multidões a perecer em montanhas nevadas. Que desolações eles causaram na Boêmia, que massacres horríveis na França, que incêndio eles acenderam na Inglaterra, e ultimamente que crueldade eles exerceram na Irlanda. As histórias lhe dirão e dirão a todas as gerações vindouras por quais princípios Roma é atuada e quão insaciável é sua sede pelo sangue de homens justos e íntegros. E depois de tudo isso, diga-me, quem é aquele cuja vinda é após a obra de Satanás? E se temos motivos para sermos apaixonados por sangue e fogo e inquisições? Quinto, o que atribui a Satanás é que ele é o Deus deste mundo, novamente, o príncipe deste mundo. João 12:31. Ele representa o Deus aqui. As riquezas, honras e riquezas deste mundo são os grandes instrumentos de seu reino, e os homens deste mundo, cuja porção está nesta vida, são os súditos apropriados de seu reino. Dos santos, Cristo é a cabeça dele, mas do mundo perverso, ímpio e ambicioso, certamente Satanás é a cabeça. Existem duas cidades. Jerusalém é a cidade de Deus e Babilônia, aquela incorporação de que pertence a Satanás. Agora então, onde encontraremos aquela cuja vinda é após a obra de Satanás, senão aquele que, com a pedra de cristianismo, se exalta e afeta uma tirania ambiciosa e domínio sobre o mundo cristão. Tanto príncipe, pastores e pessoas, para sustentar a tirania, não se importa com a destruição que ele faz da igreja, e toda a estrutura de sua religião é calculada para honrar secular, pomba e mundana e grandeza. Em segundo lugar, pelas aparições visíveis do diabo e onde ele é mais familiarizado, como em seu próprio reino. Antes que o reino de Cristo fosse estabelecido, o diabo frequentemente
aparecia visivelmente, mas desde então ele atua menos à vista. Quando Deus manifestou abertamente sua presença aparecendo aos pais de diversas maneiras, como fez antes de falar conosco por seu Filho, assim fez Satanás. Visões, aparições e oráculos eram mais frequentes, e onde o reino espiritual de Cristo prevalece, o mundo ouve menos dessas coisas, mas onde é obstruído mais. Agora, dois exemplos no papado. Primeiro, em seus chefes, quanto mágicos e necromantes que expressamente consultaram e contrataram com o diabo, do ano 600 ao ano 1500, a cadeira da pestilência cedeu nas histórias que nos contam. Segundo, em outros deveres o diabo tinha anteriormente nos tempos do papado, e ainda onde é permitido, incomparavelmente mais poder entre os homens para aparecer a eles e assombrar suas casas do que agora ele tem. Tudo que eu digo é que assombrações de casas e aparições eram muito mais comuns. Uso 1. Uma aversão ao papado. Tudo o que há do diabo deve ser odiado por nós, pois somos soldados de Cristo listados em sua guerra no batismo. Rendei-vos a Deus como aqueles que estão vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça a Deus, mas não ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Romanos 6:13. Rejeitemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Agora, depois de nosso julgamento militar, deveríamos nos revoltar contra aqueles que se juntam ao diabo e seus anjos, para fazer guerra contra Miguel e seus anjos. Segundo, ter mais cuidado para estar completamente armado, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, do 11 ao 12. Isto é, não somente com um, mas com o outro. Os cúmplices do papado são as forças auxiliares de Satanás, a quem ele incita e emprega. Agora, os demônios são a de grande astúcia e força, e pela permissão de Deus exercem grande autoridade no mundo, e o assunto sobre o qual contendemos com eles é a honra de Deus e Cristo, e nossa salvação eterna. Portanto, uma vez que a sutileza, o poder e a força do inimigo são tão grandes, precisamos estar mais bem preparados e vestir toda a armadura de Deus. Esse poder corporal e humano que faz amizade com o reino de Satanás é formidável, e isso só pode atingir o homem exterior. Mas demônios e espíritos condenados são um grupo mais terrível e perigoso, que secretamente cegam nossas mentes e que enfraquecem nossa coragem e estranha imperceptivelmente, por nossas próprias afeições carnais, promovem nossa ruína eterna. Terceiro, isso nos mostra a loucura de reconciliar Babel e Sião, Roma como é e as igrejas reformadas, pois que concórdia há entre Cristo e Belial, 2 Coríntios 6, 15 ao 16. Você nunca pode reconciliar Deus e Satanás, a semente da mulher e a semente da serpente. Não falo de esforços santos para ajustar as controvérsias e resgatar os papistas de seus erros. Isso deve ser buscado, por mais infrutífera que seja a tentativa, mas esperar por um acordo como as coisas estão agora é impossível. Quarto ponto. Cuidado para que o diabo não prevaleça contra vós. Ele uma vez surpreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Ele prevaleceu sobre aqueles que usurpam a cadeira mais alta na igreja cristã. Que ele não segue seus olhos no todo ou em parte, embora você não seja atraído pelo anticristianismo. Não vive em um curso carnal e mundano. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Todo ato perverso é invenção de Satanás. Ele o agita, servido por ele, deleita-se nele, seu reino avança por ele, ele ganha com cada ação perversa. Mostre claramente que você não é do seu partido, nem nunca pretende ser. Dê lugar às concupiscências carnais e mundanas, e você estará muito propenso a entreter as tentações mais grosseiras, e por evasões sutis, vocês se consortarão e se distorcerão fora do seu dever, como os papistas fazem. Agora chega o segundo meio, doutrina, que o anticristo sustenta seu reino por uma falsa demonstração de sinais, maravilhas e feitos poderosos. Para evidenciar isso, primeiro, devemos indagar o que é um milagre. Milagres são obras extraordinárias excedendo a capacidade de causas secundárias, feita para confirmar a verdade, onde podemos observar, primeiro, a natureza geral deles, segundo, seu autor, e terceiro, seu uso. Primeiro, sua natureza geral e tipos. Obras extraordinárias.
Alguns estão além da natureza quando o curso da natureza é alterado, como é a parada do sol nos dias de Josué, o recuo da sombra no mostrador de Acais no tempo de Ezequias, acima da natureza, como a abertura dos olhos de um homem nascido cego por Cristo, em João 9, contra a natureza quando a operação dela é obstruída, como quando as 3 crianças permaneceram intocadas na fornalha ardente, em Daniel 3. O fogo não havia perdido sua propriedade de queimar, pois aqueles que os lançaram foram chamuscados e chamuscados. Segundo o autor, são obras que excedem a capacidade de causas secundárias e, portanto, são sempre feitas pelo poder de Deus, seja imediatamente ou mediantemente, usando alguma criatura na execução dela, como os apóstolos de Cristo. Bem, então a causa eficiente e primária é Deus, e a maneira de trabalhar é extraordinária e incomum, excedendo o poder e a força de qualquer criatura. Terceiro, o fim e o uso é confirmar alguma verdade. Quando são feitas por curiosidade, ostentação e deleite, são apenas truques de malabarismo e não têm Deus como seu autor, muito menos quando pretendem confirmar uma doutrina falsa ou um fim maligno. Mas milagres reais obrigam por meio de sinal, declarando o interesse de Deus ou a posse da verdade e do testemunho aos quais estão anexados. Pois Deus, sendo o governante do mundo, bom, misericordioso, justo, não é de se supor que ele cooperará com uma mentira ou trapaça ou deixará tal pedra de tropeço diante de suas criaturas. Segundo, que os milagres realizados por Cristo e seus apóstolos provaram suficientemente que eles eram mestres enviados por Deus, pois Cristo frequentemente apela para suas obras, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim. João 5,36. Isto é, seus milagres para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Quando João enviou seus discípulos para saber se ele era o Messias ou não, Mateus 11,4. Ide mostrar-lhe o que ouvis e vedes. O que foi isso? Os cegos recuperaram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Então Nicodemos foi convertido por estes. Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estivesse com ele. João 3,2. Para melhorar essa escritura, consideremos primeiro a necessidade desta atestação. Segundo, a suficiência dela. Primeiro, a necessidade era que a pessoa e o ofício de Cristo fossem assim atestados. Ele tinha a lei de Moisés para revogar, que era bem conhecida por ser a própria lei de Deus, uma nova lei para promulgar, que é a lei da fé, ou o evangelho, e antes que isso pudesse ser recebido, era necessário que ele manifestasse sua autoridade. Além disso, ele veio para redimir e recuperar pecadores para Deus do diabo, do mundo e da carne. E para que ele pudesse ser mais prontamente e alegremente entendido, era necessário que fosse evidenciado que ele veio não apenas pela permissão de Deus, mas por comissão, porque este é o Pai que selou. Está autorizado por milagres. Veja como na primeira instituição do sacerdócio araônico, o fogo veio do céu para consumir o sacrifício, enquanto depois os sumos sacerdotes foram consagrados e admitidos pelos ritos ordinários, sem qualquer atestação desse tipo. Então houve uma necessidade maior, quando Deus trouxe seu Filho ao mundo, e primeiro estabeleceu o estado do Evangelho, do que houve depois, quando o curso e a ordem dele foram estabelecidos e recebidos no mundo. Segundo, a suficiência disso. Os milagres então realizados foram numerosos, evidentes e inegáveis, sendo feitos publicamente à vista de todos, e portanto a mais clara comprovação de sua doutrina, que carne e sangue poderiam esperar tal fluxo de milagres santos e necessários, que eram em sua maioria não atos de pomba, mas de socorro e alívio, e tais como poderiam ser feitos por nenhum poder menos que divino, não como aqueles milagres ridículos de que falam no papado, que parecem mais uma fraude do que um sinal do céu. Esses milagres de Cristo não poderiam de forma alguma ser contestados, pois ou deve ser por alguma verdade de Deus que a nova revelação contradize e entregue por meios mais certos do que aqueles milagres foram, mas nenhuma revelação estava lá, tudo razoavelmente de acordo com aquelas revelações anteriores de sua mente dadas à igreja antiga. E Cristo e seus apóstolos não pregaram outras coisas além do que convinha a Moisés e aos profetas, conforme Atos 26, 22.
ou então por algumas obras maiores que contradizessem o testemunho dessas maravilhas, como Moisés fez aos mágicos do Egito. Mas nada disso poderia ser alegado ou foi fingido, portanto, estes foram suficientes. Segundo, depois que a fé de Cristo foi suficientemente confirmada, os milagres cessaram e era apropriado que cessassem, pois Deus não faz nada desnecessariamente. A doutrina cristã é a mesma que era e deve ser a mesma até o fim do mundo. Temos um registro seguro e autêntico dela, que são as Escrituras Sagradas. A verdade do ofício e doutrina de Cristo é totalmente provada e vem transmitida a nós pelo consentimento de muitas sucessões de eras, em cuja experiência Deus abençoou para a conversão, conforto e salvação de muitas almas. Veja como os judeus, toda vez que a lei era apresentada, não esperavam os trovões e relâmpagos e a voz da trombeta terrível, com a qual foi dada a princípio no Monte Sinai. Eles sabiam que era uma lei dada pelo ministério dos anjos, e assim a entrelinham com veneração e respeito. Assim o cristianismo precisava ser solenemente confirmado uma vez, pois o apóstolo compara essas duas coisas, a entrega da lei e o evangelho. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atendemos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos então depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 2-4. Devemos nos contentar com Deus, reconhecendo-a agora apenas no caminho de seu Espírito e providência. Terceiro, que ao cessarem os milagres ou se tornarem desnecessários, temos mais motivo para suspeitar daqueles que reviverão essa pretensão de um poder para operar milagre, especialmente depois de sermos advertidos contra essas ilusões, como aqui no texto contra as maravilhas mentirosas do anticristo, e em outros lugares. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Novamente, em Apocalipse 13, 13. Ele faz grandes prodígios de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Mas aqui eles triunfam. Quando aqueles alguma vez fugiram fazê-lo? Respondo, isso não deve ser tomado literalmente, pois todo o capítulo é místico, ninguém pode ser tão ignorante de que o anticristo surgirá como a besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, buscar fogo do céu é apenas uma alusão a Elias, que ele deveria fingir fazer milagres, como fez Elias, que trouxe fogo do céu, em 1 Reis 18, 24. E ainda assim na carta foi cumprida no Papa ou Gregório VII, como certo Paulo, que escreveu sua vida, testifica que menciona diversas maravilhas de fogo feita por ele, e diversas vezes o assemelha a Elias. O significado é que ele tornará seus seguidores tão confiantes de seus erros, como se vissem fogo vindo do céu para confirmá-los. Mas voltando, sendo assim advertidos e avisados, milagres assim realizados são enganosos. Mas você dirá que, embora milagres não sejam necessários para confirmar a fé, eles são necessários para convencer a falsidade das heresias. Resposta: heresia, sendo uma corrupção da fé uma vez recebida, devem ser refutadas por argumentos, não por milagres, por evidência de doutrina, não por maravilhas, em parte para que o povo não seja enganado por imposturas mágicas, pois requer alguma habilidade para distinguir milagres verdadeiros daqueles que são enganosos e feitos pelo poder do diabo, em parte porque a fé declarada e confirmada mostra o que é erro, de modo que refutar o erro por milagres nada mais é do que confirmar a verdade por milagres. Quarto ponto. Todo aquele que ensina doutrina falsa não condizente com a verdade das Escrituras ou com a fé de Cristo que foi confirmada por milagres, suas maravilhas são maravilhas mentirosas, e por mais plausíveis que pareçam, são maravilhas mentirosas e não devem ser acreditadas. Certamente os milagres devem ser falsos e fingidos, os quais são trazidos para confirmar uma doutrina contrária àquela que já é confirmada por milagre, pois Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Portanto, ele não pode ser o autor de milagres pelas quais coisas contrárias umas às outras podem ser confirmadas. Se a fé foi estabelecida por outros milagres, devemos crer que os últimos milagres são uma mera impostura, pois Cristo não é assim e não mais. 1 Coríntios 1, 19-20. A aparição de um anjo é um grande milagre, mas se um anjo vos pregar outro evangelho, além daquele que vos pregamos, seja anátema.
Gálatas 1:8. É uma posição de um caso impossível, necessário para avisar o povo de Deus contra as ilusões do diabo, transformando-se em um anjo de luz. Certamente Deus nunca se contradirá. Quinto, os milagres realizados pelo anticristo e seus adeptos são mira, mas não mirácula, algumas coisas maravilhosas, mas nem milagre verdadeiro e apropriado, senão como diz que as ficções de homens mentirosos ou as ilusões de espíritos enganadores. Muitas vezes a questão de fato não é verdadeira, outras vezes a coisa é feita apenas alguma ilusão dos sentidos pelo diabo, ou algo tomado como um milagre que não excede o poder da natureza. De qualquer forma, é uma impostura e de fato os milagres das lendas são tão falsos, tão ridículos, que expõem o cristianismo ao desprezo. Ou então, se há algo nele das suspeitas de ilusão mágica e conversa com o diabo, o que, entre seus devotos e reclusos, não é algo incomum. Sexto ponto. Há 7 pontos no papado que eles buscam confirmar por milagres e que, sendo insensatas em si mesmas, mais escandalizam os protestantes. Primeiro, peregrinações. Elas mostram o santuário e também a câmara da casa da Virgem abençoada, como a Virgem de Loreto foi transportada da Galiléia para a Dalmácia e por anjos no lar para as partes remotas da Itália e se estabeleceu lá depois de algumas remoções. A história é ridícula e eu estou falando sério. No entanto, isso atrai uma infinita companhia de peregrinos para lá, onde novos milagres são fingidos ser feitos continuamente. Segundo, a oração pelos mortos. Belarmino alega de Gregório a aparição milagrosa do fantasma de Pascoal, implorando a São Germano que reze por ele. Terceiro, o purgatório. Todos os milagres são enquadrados especialmente para o estabelecimento deste ponto, que é de tal ganho para eles como um crânio de um homem morto falando a Mercárias orando. Quando tu ofereceres a oração pelos mortos, então sentimos um pouco de consolo. Quarto ponto, a invocação dos santos. Alípio, um gramático, sendo abandonado por seus médicos, Santa Tiola apareceu a ele à noite, perguntando que ele estava doente ou o que ele queria. Ele respondeu, no discurso de Aquiles, tu sabes porque eu deveria te dizer que sabes tudo? Então ela lhe entregou uma pedra redonda, com o toque da qual ele foi imediatamente curado. Quinto, a adoração de imagens, mas especialmente da cruz, crucifixo, imagem de Cristo. Malvenda diz que em Meliápore, nas Índias Orientais, onde São Tomás foi morto por aquelas pessoas bárbaras, cavando para lançar uma fundação, eles encontraram uma pedra quadrada, nela uma cruz ensanguentada e uma inscrição implicando que o santo foi morto no próprio ato de adorar e beijar a cruz. Então a construção continuou e a capela foi concluída no início do Evangelho. À vista de toda a multidão, a cruz transpirava abundantemente, o suor enxugou, gotas de sangue apareceram no linho com a qual a enxugava, até que finalmente voltou à sua própria cor. Sexto, a adoração da hóstia é feita por um número de milagres que enchem volumes inteiros. O próprio Belarmino nos conta sobre uma égua faminta, mantida 3 dias sem carne, mas quando a provisão foi derramada sobre ela na presença da hóstia, ela, esquecendo sua carne, com a cabeça abaixada e os joelhos dobrados, adorou o sacramento. Sétimo ponto. A primazia do Papa foi o começo e é o fim de todas as lendas papistas. Um bispo sendo excomungado pelo Papa e inventado contra seu orgulho, foi atingido por um trovão. Barônio relata que enquanto Papa Eugênio III celebrava a missa, um raio de sol brilhou sobre sua cabeça, no qual foram vistas 2 pombas subindo e descendo, as quais um legado oriental, ao ver, submeteu-se instantaneamente à primazia. Outra nota do anticristo. Essas imposturas não são apenas toleradas e encorajadas naquela igreja, mas fizeram dela uma marca. O poder dos milagres. Quando o anticristo apareceu pela primeira vez, milagres ridículos de todos os tipos começaram a ser proclamados e estabelecidos. Sim, e até hoje eles são alegados, desafiando-nos pela falta deles. O que eles não podem provar pelos oráculos de Deus, eles se esforçam para provar pelos milagres de Satanás.